Olá pessoal, tudo bem? Em um dos vídeos nós falamos sobre almoxarifado. Isso. Hoje nós vamos falar sobre algo que ajuda o almoxarifado a ser ainda melhor. Né? É uma tecnologia, um processo WMS. Fernando, Marcos. E acho que o ponto é primeiro entender o que é um WMS, né? É um bom começo. Se a gente for pensar uma sigla inglesa, americana, que a gente está acostumado a ouvir no dia a dia do meio corporativo, mas o que é, né? A gente não para refletir o que significa essa sigla. Acho que é o primeiro tópico aqui que a gente pode parar, né? Então, o WMS é o Warehouse Management System. Então, é um sistema de gestão de armazém. Sim. Se a gente for pensar de forma simplória, tá? Então, nós temos o armazém, pode ser um armazém de produto acabado, pode ser de semi-acabado, de matéria-prima, um armazém que a gente quiser ter. Itens de manutenção, como a gente falou. Armazém que a gente quiser ter. Se ele tiver uma complexidade maior para fazer a gestão, faz sentido ter um sistema para suportar essa gestão. Sim. Tá? E aí, de novo, a gente pode ter WMS para suportar picking, que a gente fala, tem um vídeo de picking que a gente gravou já anteriormente aqui no canal, tá? Toda a parte de separação, picking e packing, com estratégias diferentes, com roteamento. Putz, eu posso ter um WMS para suportar isso daí. Então, o WMS é uma tecnologia, se a gente for pensar, para suportar ou para ajudar processos internos de gestão de estoque de um armazém. Exato. Certo? O que a gente pode começar pensando aqui é quais funcionalidades que a gente pode ter dentro do WMS. Pode ser? Sim. Eu acredito que a principal, assim, que todo mundo, quando fala de WMS, lembra, é o posicionamento, né? A rua, o endereço de cada item. Eu acho que isso é bem importante porque ele te dá a celeridade no processo de picking, ele te dá celeridade na organização e utilização do almoxarifado, né? Acho que esse seria o primeiro item. Né? Concordo plenamente. Um exemplo clássico, imagina, o profissional que precisa fazer a expedição de um produto, ele tem o almoxarifado, o estoque, o centro de distribuição dele tem uma certa dimensão, aparece lá a separação de pedido, que ele precisa separar, e ele fala assim, onde está esse item? É isso. E o WMS vai falar para ele, vá na rua 10, na posição X, e o teu item vai estar lá. É o Waze do almoxarifado. É isso. E isso dá produtividade, porque na verdade, um almoxarifado, um estoque, um centro de distribuição, ele é análogo ao processo produtivo. Lá também tem um processo. Lá tem um processo de estocagem, tem um processo de separação, tem um processo de preparação, de paletização e embarque, falando de um processo de saída. Ora, é um processo produtivo. Você também precisa medir a produtividade. Uma ferramenta como o WMS, que faz a gestão de um almoxarifado, ele vai dar celeridade, vai dar controle, porque não é incomum, se você não tem uma ferramenta desse porte, você efetivamente separar um item errado. E existem itens semelhantes. Na indústria, em qualquer segmento, existem itens muito semelhantes e a chance de você errar não é. Ele aumenta, então, a qualidade da separação. Exatamente. Né? E também essa parte que você falou sobre o controle, eu vejo muitos indicadores interessantes de tracking. Ele consegue medir qual é o tempo que você vai levar, em que parte do processo de separação que você está, né? Então, é muito interessante. E tem muitas funcionalidades. E cada dia está aumentando mais as funcionalidades. Né? E ao fazer, por exemplo, quando o profissional faz a separação, ele seleciona o item que ele vai buscar, ele já reserva, já protege, por exemplo, não deixa que o outro profissional que vai fazer também um outro processo, separar um outro pedido, tente pegar o mesmo item que ele, por exemplo, já vai pegar o próximo e assim sucessivamente. Então, assim, eu sou suspeito para falar, eu sou fã de carteirinha de um WMS bem implementado, né? Desde que seja bem implementado. Eu acho que e aí na implementação que é os grandes desafios, né? As grandes dores, né, Marco? Porque você, quando vai implementar numa empresa do zero,
é um pouco pior, né? Porque você tem uma cultura de um processo que já está muito estabelecido há anos, né? E precisa mudar. Sim. E esse mudar é mudar fisicamente, mudar contabilmente, mudar tudo que tem ali. A realidade vai passar a ser outra, né? O processo vai passar a ser outro. E é onde as pessoas, eu acredito que têm uma dificuldade grande em relação ao processo na mudança, né? E também aos detalhes. Muitas das vezes os profissionais que estão participando de uma implementação, tanto parte da empresa quanto da consultoria, têm a dificuldade de entender que o processo vai ser diferente. Tentam colocar todo o processo antigo dentro do sistema novo. E o que acontece? Gera burocratização. Né? Em vez de simplificar o processo, piora, burocratiza o processo. Né? Então, de 90% das empresas que eu já vi implementação de WMS, entre os profissionais é unânime a dor, o sofrimento que foi para implementar, cara. E posso falar, é legal falar de implementação, tá? Eu implementei algumas vezes WMS também. O que você falou aí, na minha cabeça faz todo sentido, acho que é uma das principais dores que nós temos, tá, Marcos? Então, só se a gente for pensar na vida real, tá? Imagina que tinha uma fábrica e tem uma usinagem lá que alguém gerou uma OP, uma ordem de produção. Essa OP empenhou material que estava no estoque. Alguém vai ter que ir lá pegar esse material no estoque fisicamente e movimentar até a fábrica ou o galpão da usinagem lá, de beneficiamento. No passado, quando não tinha WMS, só vamos imaginar, alguém vai pegar uma ordem de separação, ok? E vai pegar lá aleatoriamente, entendeu? Não vai respeitar o FIFO, certo? Total. Vai pegar o que está mais perto dele, independente se é o mais antigo de data que está lá no estoque ou é o mais próximo ali dele, tá? Não tem como você reservar aquele material. Então, ó, peguei um material aqui para você. Tá aqui o material, Marcos. Você fala assim, putz, Fernando, essa caixa aqui eu não gostei, cara. Ela tá assim, assim, assado. Pô, pega a outra caixa que tá lá, no final do galpão. Puta, beleza, cara. Você vai lá, coloca isso aqui de volta e pega a outra lá. Como não tem controle, ele é hiperflexível. A ausência de controle proporciona flexibilidade. Tá? Quando a gente coloca um sistema, a gente está falando, olha, eu vou empenhar uma OP. Tá? Eu estou falando, tipo, quase que tem um ID do rastreamento da mercadoria quando ela chegou, certo? Da matéria-prima. Então, eu falei assim, ó, eu não vou pegar qualquer caixa, vou pegar aquela caixa lá por causa do FIFO e assim por diante. Onde está aquela caixa? Em qual endereço ela está? Entendeu? Eu vou ter que dar baixa do local físico, vou ter que bipar lá, por coletora, por app, a caixa, vou ter que bipar a longarina lá da estante, para dar baixa daquele local físico. Vou ter que movimentar aquilo. Ah, não, mas eu quero outra. Opa, eu não consigo ficar trocando outra aqui aleatório. Tem que ser aquela lá, porque está amarrado aqui. Exato. Então, o que eu enxergo claramente é, tipo, a gente vai falar mais de implementação, mas via de regra, nós temos a gente fala muito de o WMS, ele ajuda a celeridade do processo pós-implantação. Tá? Só que o que eu enxergo claramente é, no primeiro momento, acabou de implantar. É um terrível. É um caos. Caos. Total. Entendeu? Então, você tinha uma produtividade de X, quando você acabar de implementar um WMS, você vai perder produtividade gigantescamente, até toda a sua equipe conseguir entender isso. Aí depois pode fazer várias estratégias de change management ou de gestão de mudança aí para conseguir fazer isso aí melhor. Mas você perde produtividade para depois você ganhar produtividade, tá? Se a gente pudesse visualizar um gráfico aqui da curva de aprendizado, você ia ver um decréscimo que é natural em toda a curva de aprendizado. Boa. E de repente você vai ver a curva passando daquele ponto que era o ponto conhecido. Você tinha um ponto conhecido no modelo anterior, você tinha uma velocidade X. Você vai ver com o WMS que ele vai cair abaixo de X e depois ele vai subir acima. Então, se você pudesse visualizar num gráfico, na curva de aprendizado de uma equipe de estoques, é isso que vai acontecer. E por quê? Porque acontece com todo profissional, com todo ser humano, né? Tem a resistência à mudança, é natural, e qualquer sistema de tecnologia de apoio, sistema de apoio tecnológico, ele além de apoiar, ele sugere uma nova forma de fazer as coisas.
né? Não é mais da forma como você fazia, você vai ter que fazer diferente. Isso. E aí é onde tem que ter o cuidado, o profissional que está apoiando e implementando, ter o critério de perguntar, mas por que você quer continuar fazendo desse jeito? Olha, eu tenho a solução aqui, ele é de uma forma diferente, mas está aqui no WMS, entendeu? É essa estratégia de mudança que é importante numa implementação, não só do WMS, como de qualquer outro sistema de tecnologia. Né? A primeira coisa que tem é resistência. Né? Pô, eu sempre fiz assim, aquela história toda. Imagina, o pessoal de almoxarifado, dependendo do grupo que você tem, né? Vai ter dificuldade mesmo, mas uma vez que ele, vou brincar aqui, que ele provou daquele doce, depois não larga mais, porque a vida é outra depois. Tem o pós, né? Tem o antes e o depois, claro, nesse sistema. E o que facilita, em termos de processo produtivo, né? Em termos de abastecimento, ou de expedição, ou de controle, quando você for realizar um inventário cíclico, ou inventário anual, o que é isso, cara? Sabe, morre todos os papeizinhos. Né? Aquilo que eram eventualmente dias para se fazer um inventário anual, pode ser um meio período. É isso aí. Se for. Fica muito mais fácil. Se for. Que ele faz todo o controle, ele faz um inventário lógico, né? Sim. Que é bater todas as ordens de saída com todas as ordens de entrada e te dá os pontos de críticos onde pode estar o problema. Ele gera uma consistência do processo, né, para você. É só pensar o seguinte, né? Não vamos falar aqui os nomes, mas existem grandes empresas globais especializadas em logísticas, né? Os operadores logísticos. Consegue imaginar esse pessoal sem WMS? Não. O tamanho de grandes organizações mundiais que trabalham nesse segmento sem essa ferramenta? Eu acho que só conseguiram crescer por conta do apoio por tecnologia. Conta do advento do WMS, e que trabalha com outro que um dia a gente vai falar aqui em algum vídeo, o TMS, por exemplo, né? Essas ferramentas são poderosíssimas, cara. Total. Mas daí acho que tem, tipo, é porque o tamanho desses galpões são gigantescos, né? São coisas absurdas que não tem como. Mas eu acho que podia voltar aqui na implantação ainda, tá? Você que já implantou bastante WMS. Sim. O que dá pau, cara? Fora isso de processo. Fora o processo, dá muito pau na conectividade. Porque a gente foi implementar numa empresa que ela tinha muita distribuição no interior. Tá. E o que acontecia? No campo, onde eles iam a fazer o coletor ia ser aplicado, não tinha rede. Não tinha Wi-Fi lá. Não tinha Wi-Fi, não tinha rede nem de foda, celular. Cara. Isso é foda. Então, a infraestrutura da empresa não estava preparada pela tecnologia que ela estava comprando. Então, cara, tiveram que pausar o projeto 6 meses para adequar fisicamente para ter toda a infra necessária. Então, esse foi Isso me lembra uma coisa. A gente que passou ou passa na indústria japonesa, né? A cultura japonesa fala o seguinte: se você vai para qualquer movimento, qualquer mudança, qualquer projeto, você tem que gastar 90% no planejamento e estudando as falhas possíveis que podem acontecer nesse projeto. E 10% na execução. Então, se você faz uma análise de abrangência para qualquer projeto, né, e não querendo sofisticar a conversa, nada disso, faz uma análise de um modo de falha, o que pode dar errado nesse projeto. Um FIMEA lá de antigamente, né? Queria falar, obrigado, eu ia usar a expressão, né? Você vai aplicar um FIMEA, por exemplo, dá para aplicar FIMEA nesse processo. Que FIMEA? É uma metodologia de análise, modo de falha. Um modo de falha. O que pode dar errado, né? Sei lá, no desenvolvimento de um produto, por exemplo. O que um produto pode dar problema. Né? Legal. E num projeto desse, por exemplo, o exemplo que você deu é riquíssimo, né? Mas se discutido, bem discutido, no planejamento da atividade, o que pode dar errado, teria sido detectado.
Tipo, eu entendo, tá? Eu corroboro até. É que hoje em dia, se for pensar, é uma outra conversa que a gente tem aqui de metodologias de projeto, acho, tá? É Total, verdade. total. Mas hoje em dia, sei lá, tá muito forte Scrum, ágil, tudo isso daí, Sim. e vai meio que não necessariamente dessa forma, entendeu? Exato. Ele entra em alguns conflitos, né, na forma de visão de onde alocar nosso tempo dentro de um projeto, sabe? Sim. Um outro tópico que eu vejo ver para vocês aqui, o data cleaning. Ah, total. O que é um data cleaning? Você Sim. conhece, putz, o que é um Sim. data cleaning aí, Marco? É limpeza de dados, né? Sim. Então você tem uma informação que você acreditava que era real, que estava certinho. Quando você vai implementar o sistema, você descobre que aquela informação está furada. Então é muito comum e necessário numa implementação de WMS de ter um inventário inicial, porque você tem uma quebra de números gigante. E sempre tá faltando item ou tá sobrando item, nunca bate, cara. O sistema anterior com o sistema Cara, novo nunca animal. vai bater. Esse ponto eu ia colocar aqui, tá? Uhum. Eu fiz um projeto no passado, cara, passado, tá? A gente tá ficando velho, né? Mais de 10 anos atrás, que é um dos primeiros que eu fiz de WMS, tá? Que a gente fez a migração. Tu falou, implementa, sistêmico e tal, e depois você ia migrar do modelo que tinha para dentro do WMS. Daí você pode fazer várias formas de fazer a migração. Mas a gente não fez inventário, cara. Entendeu? A gente fez uma outra forma lá de abastecer o sistema. Cara, show de bola, tá lá o sistema, cara, tá lindo. Puta, mas não batia com o físico, cara. Entendeu? Não batia com o físico. Por quê? Porque, tipo, uma coisa é a teoria, o Excel do pessoal que tá operando lá, e você entende que o Excel dele, a princípio, é a verdade. Sim. Só que não tá ali, entendeu? Então, mas aí é que eu vou falar. De novo, é Volto no 90% de investir 90% no planejamento da implantação. Mas esse 90%, ele não deveria estar no projeto, né? Entendeu? Eu entendo que esse 90% de planejamento, ele não deveria estar no projeto. Se as empresas se preparassem para o projeto antes do projeto começar. Mas não faz, né? Mas no software selection, na seleção do software, qual software você vai usar, você já deveria se adequar ao que você escolheu, cara. Então, mas posso falar? Eu entendo. Expectativa e realidade. É que, assim, em geral, quem compra, tá? Quem comprou um software. Sim. E você vai lá, tipo, sei lá, e tem lá a figura de quem está comprando o software, que é um executivo de uma empresa, tá? Tem a figura do executivo da empresa que está vendendo o software. Sim. Certo? E tem a figura de quem está implementando isso aí tudo. Então tem três atores. Na consultoria aqui. É diferente, né? Quem vende e quem entrega sempre é separado para... Isso, é isso. Então, tipo, tem a figura que vende a tecnologia e tem a figura que implementa, que é de consultoria, que são separados. Tá? O que acontece? Ele comprou, imagina que eu sou o comprador do software, eu sou o executivo da empresa. Tá? Você está na minha mesa aqui, um executivo, sem falar nomes de tecnologia, mas de alguém da tecnologia. Cara, é linda a conversa. Nossa. Entendeu? Tudo funciona, você vai ter um saving de headcount, você vai ter um saving de time, você vai ter melhoria de processo, a curiosidade disso, vai estar amarrado com o seu PCP, com o seu PCM. Cara, na teoria, vai estar tudo animal. Tá... Só que ele não fala na conversa, porque é uma conversa ruim, dessa curva de aprendizado. Isso não é falado. Ele não fala que você vai ter que adequar. Opa, seu PCP hoje lá, possivelmente você tem itens duplicados no seu PCP. Certo? A gente estava conversando uma outra conversa aqui antes, você estava dando exemplo. Vai ter lá item duplicado no PCP, cara. Sim. Quando chegar aqui item duplicado, há uma chance grande de dar problema. Ou de atrapalhar o seu processo. Que é o data cleaning que o Marquinhos falou agora há pouco. Tá? Então, essa conversa ruim não é contada. Por quê? Porque qual que é a meta dele? Ele quer vender um projeto. São projetos caros aqui. Ele quer vender a licença para você por tantos anos aqui, para você ter tantos usuários, assim por diante. É muito caro. É caro essa brincadeira. Sim, é muito caro. E aí, putz, você foi lá e comprou. Show de bola. Comprei um WMS. Putz, eu tenho um galpão aqui de, vou chutar aqui, 20 mil metros quadrados. Vou meter um WMS lá, cara. Show de bola, já comprei o WMS. Agora, vou implementar isso aqui. Putz. Então, deixa eu pegar esse gancho. Eu até entendo que são fases distintas. Uma fase de uma seleção para selecionar uma solução
é uma coisa. É lógico que é recomendável que se explore ao máximo todas as capacidades dessa solução. Mas ainda assim, antes da implementação, de realmente você começar a popular a base de dados e fazer a virada, Tem que ter o planejamento. tem uma fase, depois da seleção, você já adquiriu, tem uma fase onde você vai estruturar cronograma. É essa fase que eu estava dizendo. Né? Porque a gente precisa, por exemplo, você precisa treinar sua equipe, ajustar o processo para deixar mais aderente àquele software que você comprou, já organizar o almoxarifado fisicamente, porque quando você vem com um sistema, é só para ajustar aquele... Eu concordando com os dois, tá? Sim. O ponto aqui é que tem na vida real, tem um dilema, tá? Sim. E eu entro nesse dilema junto com você, que eu te entendo ali. Tem uma parte aqui que quando eu coloco o chapéu de consultoria, tá? Eu falo, cara, isso aqui, o cara que é o dono do negócio aqui, o cara tem que tocar, tem que arrumar. O cara vai ter que containar, vai ter que arrumar layout, cara, problema dele. Eu vou falar para ele, cara, Adilson, você vai ter que arrumar aqui um layout, cara, senão não vai dar pau aqui. Só que eu não vou colocar isso no meu projeto, porque senão vai ficar muito caro isso aqui, você não vai comprar, cara. Você tem que fazer separado. Entendeu? Não, isso para mim está muito, muito claro, né? Mas daí o que acontece? Não entra em lugar nenhum, cara. São definição de responsabilidades. Então, mas daí não entra em nenhum lugar. Isso não fica no projeto, vácuo cara. ali. Fica num vácuo. Mas aí é que tá. Fica num vácuo. Não dá para responsabilizar, transferir a responsabilidade nem para o provedor da tecnologia, nem muito menos para a consultoria que vai implementar. E essa é uma responsabilidade de um gestor de negócio, que ele tem que entender, primeiro, ele tem que entender do negócio dele. Bora. Eu concordo, estou concordando, né? Mas fica nesse limbo. Fica no limbo. Fica no limbo, assim, cara. É como ir no dentista e dizer para o dentista, falar assim, ó, eu nesse dente aqui faço uma obturação X, passo um implante Y. Não faz sentido. Então, o gestor do negócio, ele apesar de às vezes a gente fazer, né? Ele também ser um especialista. Então ele tem que entender isso. Um pouquinho. Eu selecionei, eu vou para o WMS, eu sei que eu tenho um trabalho de saneamento de dados, né, que eu preciso fazer, e antes de eu entrar com ela, eu preciso arrumar a casa. Né? Qualquer casa que você construa ou que você reconstrua, você vai ter que limpar antes de entrar, cara.